Dr. Fábio, muito obrigada pela sua entrevista mais uma vez aqui durante a AgriShow 2016. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, anunciou que na semana que vem vai divulgar o Plano Safra 16-17. Eu gostaria de saber do senhor se esse modelo de Plano Safra, sendo anunciado todo ano, ainda funciona ou se a gente deveria ter um modelo diferente. Eu diria que o Plano Safra sempre teve uma forma de estudos mais avançada. Se estipulava uma projeção de qual seria o projeto, aquilo que se refere à parte orçamentária, qual seria o índice orçamentário que deveria ser aplicado num programa agrícola importante por um país hoje de mais de 200 milhões de habitantes, a população no mundo crescendo, e precisa também o Brasil continuar no mercado externo. Havia um estudo mais pleno, mais adequado, mais avançado pelas próprias bases. Discutiam-se referências das atividades, aonde nós tínhamos custos melhores e aonde o mercado era mais comprador. Então, hoje, o governo, de repente, ele faz um estudo e lança o estudo como se fosse o que há de melhor para o sistema. Como o poder decisório é do próprio governo de adotar essa linha, nós ficamos aguardando para verificar se realmente aquilo que está sendo apresentado existe um processo sólido, uma garantia, a questão de seguro, a questão dos recursos, quando é que serão liberados, quais são outras atividades inerentes à aplicabilidade dos meios financeiros no setor da atividade propriamente dita do campo. Então, nós não podemos, vamos falar o quê? Temos que aguardar o que vem do governo para depois fazer os comentários, levar subsídio, muitas vezes, na minha opinião, fora de prazo, porque o governo já decidiu de um assunto que é muito mais importante. Na atividade direta, que é o setor da produção, do produtor, das suas seguranças técnicas, da sua infraestrutura, quais seriam os valores mais ajustados, a questão de custo de produção, porque todas as vezes que você tem um custo de produção. Evidentemente, você amanhã, para melhorar a produtividade, a qualidade, você tem que também importar insumos básicos. Qual a política de mercado? Como é que estão as taxas de juros? Como é que está o problema do financiamento? Prazo, custo, operacionalidade. Então, é um processo muito mais complexo que o próprio governo sozinho vai soltar um programa baseado muito mais em estudo técnico dele, sem olhar mais de perto o setor econômico e a sua base. O ideal não seria pensar em planos para a agricultura de um prazo maior, ao invés de ser de um ano para o outro? Não tem nem dúvida. Isso é o que mais você faz. Uma pergunta que vai surpreender. Talvez você não estivesse nem entre nós ainda. Que há mais de 30 anos nós defendemos um plano de uma política mais permanente, mais a médio e longo prazo, entre 4, 5 anos, quer dizer, uma política estável para o setor, o que permite você fazer um investimento financiado, um investimento com recursos próprios, um investimento saindo de uma atividade, implantando uma mais sólida, porque a agropecuária brasileira, ela já corrigiu muito o solo brasileiro. O programa do Proálcool, por exemplo, que foi crítico naquele momento, foi um dos grandes programas que criou um processo de energização do campo. Você vê São Paulo, daqui onde nós estamos, a grande estrutura da cana. Se viu porque corrigiu, inclusive, áreas de terra que não tinham condições de produzir nada. Houve correção múltipla, vamos dizer, de uma terra mais promissora com uma menos qualificada. Então, o assunto da economia agrícola é como faz o francês, veio assinar aqui um protocolo de intenção conosco,
uma sociedade importante da França, ligada ao governo francês, as discussões entre países que têm uma agricultura mais avançada, ou então países que têm um mercado mais comprador, quer saber quais são os produtos que nós vamos produzir, quais eles podem sugerir que se plante. Quer dizer, a agricultura hoje no mundo é uma matéria relevantíssima, devido, nós estamos aí chegando a 8 bilhões de pessoas, um pouco mais, um pouco menos. Então, não podemos brincar, inclusive nós aqui do Brasil, clima tropical, uma população por volta de 200 a 210 milhões de pessoas. São Paulo, 50 milhões, Grande São Paulo, 27, a capital, mais de 11 milhões. Então, o sistema, para aqui para o Canal do Boi, é um sistema importante. A própria pecuária de corte, pecuária de leite, né? Ela é mais intensiva, ou é mais extensiva, ela se aprimora mais tecnicamente. Então, uma agricultura, uma política não pode ser essa de apresentar quase que na última hora um plano de safra. Deve ser feita uma política com um período mais estável, um pouco mais longo.